Abra sua Bíblia em Deuteronômio 28, por favor. Deuteronômio capítulo 28. Nós vamos falar da importância da obediência de uma pessoa. Vamos falar agora a importância da obediência de uma pessoa. Amém? Nós estamos no ano da obediência e nós vamos enfatizar a importância da obediência, sim, de uma pessoa, ok? A importância da minha obediência, da sua obediência. Quando uma pessoa obedece, amém? Uma pessoa obedece. Então o tema é a importância, obrigado, irmã, da obediência de uma pessoa. Quem achou? Vamos ler. Desde o versículo 1, diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Aí as bênçãos, 2 pontos. Lá vem as bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo. Se alguém quiser dar glória a Deus, na hora pode dar. Vou começar de novo. Benditos serão vocês na cidade, benditos serão no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais. E benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo que colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu em juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para lhes dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não embaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno para os guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo outros deuses para servir. A gente precisa continuar somente na entrada aqui das maldições, que diz o versículo 15: porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, se não obedecerem, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês as bênçãos, elas vão vir atrás dos obedientes, e as maldições dos desobedientes virão sobre vocês e alcançarão todas estas maldições. Aí vem 2 pontos. Se vocês forem observar, falando de maldição é muito mais do que falando de bênção, porque o capítulo aqui agora vai até lá no versículo, irmão, 68, é só maldição. E uma delas é o versículo 16: malditos serão vocês na cidade e malditos serão no campo. Pode sentar. Está claro para nós a palavra do Senhor que quando nós obedecemos, as bênçãos elas vêm atrás de nós. Quando nós desobedecemos, vem sobre nós as maldições. Está claro na palavra do Senhor. Esses princípios, ainda que estejam aqui em Deuteronômio, na repetição da lei, mas eles são cabíveis para os dias de hoje. Nós queremos falar nessa noite sobre a importância da obediência de uma pessoa. Eu gostaria que você agora acompanhasse comigo na palavra, lá em 1 Coríntios, capítulo 12. A gente precisa ler alguns textos para compreender esse princípio da bênção sobre uma pessoa que obedece. A importância de uma pessoa obedecer. Então,
É preciso que você tenha a sua mente agora aberta pelo Espírito Santo para que ele chegue até você e te faça hoje um homem e uma mulher obedientes. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, olha só o que diz a palavra do Senhor. A gente precisa ler também muitos versículos. Diz assim o versículo 12: portanto, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Veja que o conhecimento do apóstolo Paulo sobre anatomia é profundo. E também é bem claro para nós. O corpo, eles são vários membros. E cada um dos membros fazem parte de um corpo. Olha o que continua falando a palavra no versículo 21. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo está falando aqui em relação à igreja, que é um corpo, o qual Cristo é o cabeça. Nós podemos aplicar, já que ele fala aqui até de uma forma científica, a gente pode aplicar também para outras áreas da nossa vida. A gente pode, então, entender, como ele mesmo disse, que todos os membros, os mais simples, eles são importantes. Todos nós aqui somos muito importantes. Como você, irmã, por exemplo, você cuidou da sua sobrancelha hoje antes de vir? As irmãs cuidaram? Parece nada a sobrancelha, mas ela é muito importante, não é? Amém? Veja como é importante cada coisa que Deus criou em nós. Então, todos somos importantes dentro do corpo. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção para o versículo 26. Ele é o versículo chave, que diz assim, ó, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Há exemplo aqui da labirintite. Tem alguns irmãos aqui da área da saúde. A labirintite, o que é que ela causa? Ela causa um desequilíbrio, tontura. Quem tem labirintite, ele muitas vezes está tão grave que ele não consegue ficar de pé. Agora, de onde ela se origina? Onde é o labirinto? Aqui, no ouvido. A gente não dá valor, mas no seu ouvido. Alguns aqui que têm o ouvido, por exemplo, estourado, zumbido no ouvido, vai ser mais propício a sofrer de uma labirintite. É o ouvido. Alguns órgãos que não estão funcionando bem, ainda que sejam os pequenos, eles vão fazer com que todo o corpo sinta. Amém? Pergunta do seu irmão, irmão, você quer cortar o seu dedinho? Algum de vocês assim, poxa, hoje esse dedinho está tão feio, eu vou cortar, eu quero ficar igual o Lula. Hã? Não, né? Nunca acordou assim. Porque ele é muito importante. Se cortar aqui vai doer, todo o corpo vai sentir. Ele é tão importante como também os dedos do pé. Você pensa, não, mas se corta o dedinho você já vai se desequilibrar. Quando você sente dor de cabeça, pode ser que seja algum membro do seu corpo que não está bem. Quando você sente febre. Nesses dias dessa pandemia,
Nós estamos aprendendo muito a verificar os sinais do nosso corpo, para podermos saber o que está se passando. É tão importante cada um de nós aqui entender que cada um dentro da sua esfera, dentro da sua casa, da sua família, dentro da sociedade, cada um de nós é muito importante. Muito importante. Tudo que você faz vai refletir no grupo. Tudo que você faz vai ser sentido. Veja, a desobediência de um, ela pode trazer consequência para todos, como também a obediência de um vai trazer bênção para todos. A palavra do Senhor diz, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com eles. E se um membro é honrado, todos vão ser honrados juntamente com ele. Se algum de vocês hoje tivesse que receber uma honra ao mérito agora, você vai receber honra ao mérito, irmão Anderson, pelas suas habilidades, com as suas mãos, por tudo que você tem feito com as suas mãos. Ele olha para a mão para ver como está bonita a mão dele. Mas aí o Anderson ia mandar só as mãos dele para vir aqui na frente? Não, vai ser honrado por completo, por tudo o que ele é, porque ele fez com as mãos, a habilidade dele, o dom dele está nas mãos, mas todo o corpo dele está sendo honrado. Quem está entendendo? Eu gostaria de enfatizar isso, a importância de você entender sobre a obediência individual, como é importante você andar na linha para que todos possam ter segurança, para que todos possam ter estabilidade. Vamos para mais um texto da palavra de Deus. Eu gostaria que você fosse comigo lá em Josué, no capítulo 7. Josué, capítulo de número 7. A partir do versículo 1. Nós temos muita leitura. Na homilética, nós somos instruídos na homilética, na oratória, a ler pouco, não ter muitos versículos para ler. Mas eu creio que hoje nós estamos quebrando essas regras, até porque quando a gente faz toda a leitura, diminui o tempo para uma explicação, porque se eu ler um versículo, mas eu vou ter que contar todo o fato para vocês. Então vamos ler o que diz o versículo 1. Os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas. Veja que aqui está no plural. Os filhos de Israel foram infiéis. Os filhos. Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra quem? Contra os filhos. Só por este texto. As coisas condenadas, a qual o Senhor tinha dito, não era para ser pego. Foi apenas um chamado Acã, mas a palavra do Senhor diz que foi todo Israel que cometeu o erro. Ou seja, por causa dele, todos sofreram a consequência. Versículo 2. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Avém, a leste de Betel, lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram espiar a cidade, voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Eles tinham acabado de destruir a cidade de Jericó de uma forma sobrenatural, como vocês sabem a história. Eles rodearam a cidade 7 vezes, cantando, louvando ao Senhor, gritando, e os muros caíram por terra. Agora a próxima cidade é a cidade de Ai. Então é uma cidade muito pequena, mais fraca. Eles estão dizendo: leve uns 3 mil homens que a gente acaba com aquela cidade. Versículo 5. Os homens dali mataram os 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. Ou seja, o povo de Israel foi derrotado na investida contra essa cidade de Ai. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Uma derrota depois de uma grande vitória e uma derrota. Versículo 6. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse:
Ele está se humilhando e ele diz: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para que entregares nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. Então o que farás ao teu grande nome? Josué, a qual substitui Moisés, Josué, o qual é um general, conquistador, um homem experimentado em guerra, quando ele vê a derrota que eles têm em Ai, ele se desespera, porque agora ele não é apenas o general da guerra, ele também é o líder que tomou a frente no lugar de Moisés, e ele se prostra e diz: ah, Senhor, o que está acontecendo? Fomos derrotados, e agora todo mundo vai saber que nós fomos derrotados. Os inimigos vão vir e vão fazer o que quiserem conosco. Olha a aflição dele. E o versículo 10 continua: então o Senhor, depois dessa oração, o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, Israel pecou, no plural. Quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. O Acã, qual o nome? Infidelidade, desgraça. Olha o que esse desgraçado fez. Ele foi pegar o que não era para ser pego. Deixa eu explicar para vocês o que Deus estava ensinando para o povo de Israel. Eles atravessaram o Jordão e agora vão conquistar a terra prometida. A primeira cidade é a cidade de Jericó. E o Senhor dá ordem: quando vocês destruírem Jericó, vocês não fiquem em Jericó. O Senhor disse assim: em Jericó vocês não vão ficar com nada. Tudo vai ser de oferta para o tesouro do Senhor. A primeira cidade vai ser primícias. Como nós estamos decretando nesses 40 dias, o que nós estamos esperando? Que cada um ore, se consagre, evangelize e a gente coloque meta para ganhar almas nesses dias. Nós estamos apresentando como primícias para o Senhor no começo do ano almas. Não é uma oferta financeira, nós estamos conclamando isso para os irmãos. E estamos trabalhando para que vocês entendam isso, a importância da gente pregar o evangelho. A cidade precisa do evangelho, os moradores precisam pregar, ouvir essa pregação, porque o evangelho transforma. Então nós estamos trabalhando isso, já faz 10 dias. Essa é as nossas primícias desse ano, do começo desse ano de 2021. Para o povo de Israel, a primícia era entregar todo o ouro, prata, bronze para o tesouro do Senhor. Então eles não tinham que ficar com nada. Mas aí, nessa invasão a Jericó, o Acã foi lá e pegou ouro, prata, bronze, uma capa e guardou debaixo da sua tenda. Uma pessoa desobedeceu. Uma. E por causa de uma, o Senhor está dizendo: todos pecaram. Quem está entendendo isso? Veja a importância da obediência de uma pessoa. Se uma pessoa desobedece, todos vão sofrer as consequências. Vocês estão entendendo, amém? Vai mais na frente comigo agora, a gente vai diminuir, lendo a partir do versículo 24. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor, que quer dizer confusão. Acor vem do Acã, quer dizer infidelidade, desgraça. Versículo 25, Josué disse a Acã: por que você trouxe esta calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou. Depois de apedrejá-lo ainda os queimou, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanecerá até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. É pesado para nós ler o fim de Acã, que todo
todos eles, a sua família, foram apedrejados e mortos. E ainda diz mais, a palavra do Senhor diz aqui que eles ainda foram queimados. É pesado para nós dizer, como é que Deus manda fazer isso? O Senhor, Ele está no meio do seu povo e Ele é santo. O que Ele quer é apagar a desobediência para que o povo continue andando na verdade. E essa disciplina é uma correção para que o povo seja obediente, para que o povo aprenda. Eles estão entrando para tomar posse de uma terra que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra que mana leite e mel, é algo muito precioso. E nessa conquista eles precisam obedecer, eles precisam ser fiéis. Quantos creem que em 2021 haverá uma grande conquista para a sua vida? Mas você precisa obedecer. Olha para o seu irmão e diga, você tem que obedecer. Obedecer à direção do Senhor. Obedecer. Olha, não vai colocar tudo a perder, meu amado. Não vai colocar tudo a perder. Você atravessou o Jordão, 2020 atravessou o Jordão. Chegou em 2021. Não vai colocar nada a perder. Ouve a voz do Senhor, segue a direção do Senhor, porque a tentação vai vir. De repente vai aparecer diante de você uma capa. Vai aparecer aquela capa que você gosta, de marca. Vai aparecer uma tentação, algo que vai chamar a atenção dos teus olhos. Mas não é o que Deus está te dando ainda. Cuidado, hein? Diga para o seu irmão, cuidado. Porque pode aparecer para você no começo do ano aquilo que não é Deus que está colocando. Cuidado. Pode ser que esteja aparecendo alguma coisa que não é do Senhor. Opa, isso aqui não é. Isso aqui também não é. O que o Senhor preparou para mim é coisa santa, é honesta. Não é desonesto. Não é roubado. Não. O que o Senhor tem para mim é abençoado. Então não negocia os teus princípios, não negocia aquilo que Deus já te ensinou durante toda a vida, porque você passou um deserto em 2020. Quem passou um deserto? Mas o Senhor estava contigo no deserto, não estava? Então agora, meu irmão, chegou o tempo da bênção. Esse ano o Senhor não vai nos dar apenas provisão, esse ano o Senhor vai nos dar prosperidade. Esse ano vai ser o ano da prosperidade. Mas cuidado, cuidado meninos, cuidado, homens, mulheres, cuidado. Quantos estão entendendo a importância da obediência de uma pessoa? Gostaria que você fosse para Jonas. Semana passada a gente pregou aqui sobre Jonas, falando sobre obediência. Nós falamos em todo o livro. Agora eu vou falar apenas no capítulo 1, versículo 8 em diante, para recapitular a importância da obediência de uma pessoa, para você ver na palavra do Senhor como é uma verdade, é um princípio. Versículo 8 em diante está escrito, quem está comigo? Então lhe disseram, agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu, eu sou hebreu, temos o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Olha como Jonas não está nem aí, não tem nem remorso. Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas respondeu, peguem-me e lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah Senhor, eles que tinham clamado já por seus deuses, já estão se convertendo. As primeiras almas que Jonas ganhou foi a tripulação do barco, que temeu a Deus muito mais do que ele. Ah Senhor, rogamos-te que não deixes perecer por causa da vida deste homem, não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar,
e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor e ofereceram sacrifícios e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Por que aquela tempestade no barco? Por causa de quem? Porque ele estava O Senhor tinha dito para ele ir para Nínive. Ele pegou o barco e está indo para Tarsis, desobedecendo. E agora, pela sua desobediência, todos que estão no barco estão sentindo, irmãos. Todos. Veja que quando você desobedece, quando você deixa de seguir a direção de Deus, todos vão sentir ao seu redor. Todos. E foi preciso com que eles jogassem Jonas. Eles estavam com medo de derramar sangue inocente. O Senhor ouviu a oração deles. E eles não se tornaram assassinos, porque quando Jonas foi jogado, aí o peixe já estava lá para engolir o Jonas. Esta semana, segunda-feira, quando eu ia saindo, o Espírito Santo falou que eu fosse à casa de uma família. E quando eu cheguei, era 9 horas, eles estavam à mesa tomando café. E naquele momento eles estavam conversando sobre uma situação na vida deles, sobre uma direção que eles precisavam tomar. E essa palavra, ela veio assim sobre a minha mente, sobre o meu espírito. Às vezes você quer se livrar de alguém. Pode ser que seja até um parêntese que eu estou fazendo nessa pregação. Às vezes você quer se livrar de alguém. Esses homens aqui, eles tinham que se livrar do Jonas. Mas eles não queriam. E foi justamente dessa direção que eu fui dando para aquele casal, porque eles estavam com um problema, eles estavam a ponto de tomar uma direção. Quero dizer a vocês e a todos aqui que existem muitos como Jonas que são problema na nossa vida, que às vezes estão fazendo a tempestade vir sobre a nossa vida. Só jogue alguém para fora do barco quando Deus providenciar um peixe para engoli-lo. Pode ser que você desista de alguém que nesse momento, se você abrir mão, ela vai se afogar. Se você jogar ela do barco, ela vai se afogar. É por isso que aqui dentro da igreja, mesmo que nós tenhamos muitos irmãos assim que desobedecem, que não estão firmes, que estão dando trabalho, a gente vai orando, não, Senhor, vai nos ajudando, Senhor. Porque tem alguns semelhantes aos Jonas que eles estão fazendo o barco balançar, e a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que interceder. E aqui eu como pastor, nos últimos dias eu tenho procurado não jogar ninguém do barco, a não ser que o Senhor já tenha providenciado algo para poder resgatá-lo. Porque mesmo aqueles que estão trazendo a tempestade, nós temos que ter sabedoria para lidar com eles. Quem está entendendo com isso? Quem está entendendo? Então não joga o seu irmão do barco agora. Ora mais um pouco, amém? Brinca com o seu irmão e diga: eu não vou te jogar do barco agora. Mas olha o que a desobediência causa. Causa às vezes esse transtorno. Você lida com pessoas e você, o que eu vou fazer, Senhor? Pois eu vou fechar esse parêntese dizendo para você: ora que Deus vai te dar uma direção, ora que Deus vai te dar um escape. Deus vai saber, Deus vai fazer como que você tem que agir com pessoas. Às vezes é com um filho, às vezes com uma filha, às vezes com a esposa, com o esposo, às vezes é com alguém, um colaborador lá no trabalho. Às vezes você tem que tomar uma direção. Então, olha, faz como esses marinheiros. Eles clamaram, eles oraram, eles fizeram voto, eles adoraram o Senhor. Vai buscando ao Senhor, porque o Senhor vai te dar uma direção. E se for preciso, você abrir mão, quando você abrir mão, mas o Senhor já preparou alguma coisa. E é como o Senhor preparou o peixe e engoliu Jonas. Jonas não morreu, passou 3 dias dentro do ventre do peixe. E como eu já falei semana passada, ele fez a oração do peixe, aquela oração que muitos fazem na hora que está dentro do peixe: ó Senhor! Mas depois que sai do peixe, aí vocês têm que assistir a mensagem toda da semana passada. Mas eu sei que vocês estão entendendo. Os bons entendedores estão aqui cheios do Espírito Santo, entendendo agora a palavra, amém?
Então, para trabalhar assim, diga para o seu irmão que está do seu lado assim, diga: eu te amo, meu irmão. Às vezes você dá trabalho, mas eu te amo. Às vezes você dá trabalho, meu irmão, mas eu não vou te jogar do bar. Eu vou jogar menos a linha eu vou jogar. Não, deixa a Aline, né? Deixa ela, deixa trabalhar na vida dela. Glória a Deus, amém, amados? Agora a gente vai, já estamos terminando os textos, para você orar, para você se colocar, porque esse ano, na linguagem do mundo, esse ano você vai bombar, mas de bênção, de obediência, da presença de Deus, amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11. Segundo Samuel, capítulo 11. É conhecido esse texto e eu vou falar de quem aqui? Ora, de quem mais? De Davi. Segundo Samuel, capítulo 11. Segundo Samuel, capítulo 11. A palavra do Senhor diz aí, meu irmão. Versículo 1. Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio, coçando a sua cabeça, porque ele não foi para a guerra. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era ela. Disseram: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu, um dos teus soldados. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ele era o rei, tem autoridade. E ela veio, e ele se deitou com ela, teve relações. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa, a mulher concebeu e mandou dizer, ficou grávida. E ela mandou dizer para Davi: estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, que era o capitão que ele tinha mandado lá no lugar dele. Disse: mande-me Urias. Urias era o soldado, o esposo da mulher que ele tinha acabado de ter relação. E Joabe mandou Urias a Davi. Acabado não, que ela estava grávida, né? Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Só papo. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Por que Davi está dizendo isso? Vai para casa, vai dormir com a tua mulher, para depois tu pensar que o filho, o qual ela está grávida agora, vai ser teu. Está cometendo mais um pecado, mais um pecado. A palavra do Senhor diz no Salmo que um abismo chama outro abismo, um abismo chama outro abismo. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. O rei está mandando um presente, porém Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os servos do seu senhor. Não foi para casa. Urias foi mais fiel. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vai dormir na sua casa, você vem de uma viagem, por que você não foi dormir com a sua mulher? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia ir para casa, comer, beber e me deitar com minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje, amanhã eu mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi convidou para comer e beber com ele, embebedou. É um pecado atrás do outro. Davi tentando resolver o seu crime. À tarde Urias saiu, foi deitar-se aonde? No seu leito, na companhia dos seus servos, do seu senhor. E ele não foi para casa. Ele foi mais justo, Urias, do que Davi. Versículo 14. Quem está comigo aí? Está tão silêncio agora nessa leitura aqui. Estou até olhando para ver se vocês não
Vocês estão tão ligados, né, na leitura. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: põe Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixe-no sozinho para que seja ferido e morra. Meu Deus, está mandando agora uma carta que o próprio Urias está levando. O qual essa carta diz que ele tem que ficar na linha de frente para morrer. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Irmão, dá vontade até de chorar com pena, tristeza por Urias. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias a Davi, informando tudo o que havia acontecido na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo: quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos dessa batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte por que vocês não chegaram assim tão perto e tal. Aqui já vai dizendo algumas coisas. E eu quero que você vai logo para frente, porque senão a gente vai ficar cada vez mais triste. Eu quero que você vá para o capítulo 12 comigo. O capítulo 12 já é depois de um ano que tudo isso aconteceu. Um ano, amados, um ano. Um ano que tudo isso aconteceu. O menino já até nasceu, amados. Versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi, o profeta Natã. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com os seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha ao homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu quando ele ouve essa história. E ele disse: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Versículo 6. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez uma coisa dessas, e porque não se compadeceu. Ele não sabe que essa sentença que ele está dando vai ser para ele mesmo. Versículo 7. Então Natã disse a Davi. Quem pode ler comigo essa parte? Então Natã disse a Davi, o que ele disse? Meu Deus. O homem da história aqui, segundo essa parábola que Davi está dizendo, esse homem que foi injusto foi o próprio Davi. E aí você vai ler o restante. Vai comigo no versículo 10. Olha o que vai acontecer na vida de Davi, na família de Davi, por causa da desobediência dele. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Olha a consequência da desobediência. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã. Pode ser que alguns de nós tenha feito algo semelhante ou menor do que Davi fez, mas a atitude de Davi tem que ser a nossa. E por isso que Deus diz que ele amava Davi, que Davi era um homem segundo o seu coração. Olha a resposta de Davi, por causa de toda essa sentença. Ele demorou para reconhecer, mas agora, confrontado por Deus, ele diz: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu. Quem pode ler comigo que Natã respondeu? O que Natã respondeu? Amém. Versículo 14. Mas porque com isto você deu motivo a que seus inimigos blasfemassem do Senhor, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. O Senhor perdoou Davi? Perdoou. O Senhor perdoou, mas as consequências vieram. Nós temos que entender isso também. Isso é um princípio. O Senhor, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos perdoa, mas as consequências dos nossos erros, eles vão ter que ser colhidos. E isso aconteceu na vida de Davi. Os filhos deles escandalizaram,
se mataram, se prostituíram. Ele passou uma grande vergonha, teve que fugir. O que ele tinha feito às ocultas, como diz o profeta, o Senhor agora expôs a vergonha a ele. Mas mesmo com todas as circunstâncias que ele passou, ele se quebrantou diante do Senhor e ele superou aquela situação se humilhando diante do Senhor. Isso é um exemplo para nós. Quando nós lemos o Salmo 51, o Salmo 51 é a confissão de Davi sobre esse pecado. Depois vocês leiam o Salmo 51. Eu amo o Salmo 51. É um dos salmos que sempre eu leio e medito, porque eu sou homem, sou falho. Eu também desobedeço, eu também tropeço diante do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz lá no Salmo 51, está escrito: um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Se em algum momento você tem desobedecido, você tem errado, você tem pisado na bola, se humilha, se quebranta. Mesmo que venha à tona alguma exposição, alguma situação da sua vida, não foge, não saia da igreja, não se desvia, alcança a misericórdia do Senhor, vai e passa para frente, porque o Senhor vai restaurar a sua vida, o Senhor vai restaurar o teu ministério, a tua família, a tua casa. Não acredita no que Satanás está dizendo, que daqui para frente nunca vai ser bênção na sua vida, porque o Senhor já te perdoou. O Senhor já te perdoou. Amém? Quem está entendendo a mensagem? Quem está recebendo? Nós já vamos encerrar. Eu preciso agora ir com vocês lá para Romanos capítulo 5, porque nós vamos fazer um desfecho agora, nós vamos fechar, na verdade, vamos fechar essa mensagem falando do nosso Jesus, do nosso Cristo, aquele que obedeceu, aquele que é o nosso exemplo. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Capítulo 5, versículo 12. Quem está comigo? Prepara aí para você orar, para você glorificar o nome do Senhor, porque essa mensagem não vai terminar melancólica não. Ela vai terminar com brados de vitória. Capítulo 5, versículo 12. Quem achou, diga amém. Versículo 12. Diz assim a palavra. Leia comigo. Como você leu todos os textos, leia comigo esse texto. O que você entender, glorifica a Deus, exalta, pula, dança, sai correndo, o que você entender. Portanto, assim como por um só ser humano, um só homem. Veja bem o entendimento da mensagem, a importância da obediência de um homem. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, um só homem, quem foi? Foi por Adão. E pelo pecado veio o que? Veio a morte. Assim também a morte passou para quem? Para toda a humanidade. Irmãos, isso aqui é evangelho, isso aqui é palavra. Nós temos que ensinar isso. O pecado passou para todos por causa de Adão. Um pecou, o pecado passou para todo mundo, por isso veio a morte. Todos em Adão estão mortos. Então você que vai evangelizar, você que vai ensinar, você tem que mostrar isso. Olhem, por Adão todos nós somos mortos por causa do pecado dele, destinados ao inferno. Você tem que instruir isso. Por quê? Agora a parte que nós vamos ler, você vai ter que falar, porque a pessoa que está sem Cristo, ela precisa receber Cristo para ter anulado o pecado e a morte sobre a vida dela. Olha só a continuação. Não vou ler do começo de novo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Eita, agora é hora de glorificar. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Está chegando o momento de dar glória. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Tá bom. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, é verdade. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual figurava aquele que havia de vir. Meu Deus, cadê a glória? Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só,
muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aleluia! Glória a Deus! Uhul! Continua comigo dando glória a Deus. O dom, entretanto, versículo 16, não é como no caso em que um somente pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio sobre todos os seres humanos o juízo para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem muitos se tornarão justos por causa da obediência de Cristo. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quantos podem aplaudir? Quantos podem dar glória? O menino nasceu. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor, encerrar glorificando pela obediência de Cristo. A obediência dele nos salvou. A obediência de Cristo nos perdoou, nos purificou, nos justificou. E nós vamos andar na obediência de Cristo. Onde abundou o pecado, agora superabundou a graça. Estamos debaixo da graça e vamos andar nessa graça, na obediência. A graça nos capacita a obedecer. Vamos adorar. Abaixe as luzes, amados, por um momento, para que nós possamos agora celebrar e agradecer ao Senhor. Eu profetizo, você vai andar em obediência em 2021.